Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a questão da escolha da espécie florestal na instalação de um sistema agroforestal, de um SAF. Essa escolha deve acontecer muito antes da época da instalação. Ela deve ser pensada, ela deve ser exercitada e principalmente ela deve ser planejada. Por que nós dizemos isso? Porque existem muitas nuances que envolvem a escolha desta espécie florestal. Começando para se fazer, por exemplo, um estudo na área de ver qual a precipitação pluviométrica. Nós estamos numa área de cerrado, nós estamos numa área de Mata Atlântica, nós estamos numa área de caatinga. Então, essa distribuição pluviométrica durante o ano vai afetar a escolha da espécie. A escolha da espécie vai afetar o espaçamento, vai afetar, por exemplo, a escolha de usar filas simples, filas duplas ou filas triplas. Isto em qualquer dos tipos de sistemas agroflorestais, seja ele um home garden, seja ele um sistema agroflorestal, onde se tem agricultura e produção de madeira, seja ele um sistema silvopastoriço. Para esses dois últimos, se possível, se tiver uma área plana, o mais aconselhável você distribuir essas plantas florestais, esse componente florestal, no sentido leste-oeste, porque aí você vai permitir que durante todo o dia haja, por exemplo, insolação entre as filas. Essa escolha deve levar em consideração a disponibilidade de mudas de boa qualidade. O que nós dizemos com mudas de boa qualidade? Mudas maduras. Muitas espécies, por exemplo, a Acácia manjo, que é uma excelente produtora de madeira, de mel, de própolis, né? Ela deve ter uma muda de pelo menos 60 centímetros de altura, muda madura, né? Você deve procurar mudas que sejam resistentes a um veranico, por exemplo. Veranico é um espaço sem chuva após o plantio, né? Muitas vezes os fazendeiros florestais, né, falam assim: professor, eu quero uma muda de eucalipto ou pinos. A escolha dessas duas espécies, talvez porque elas têm grande utilização industrial, né? O eucalipto pode servir para a produção de carvão, pode servir para madeira serrada, o pinos também para madeira serrada. Existem pinos que são tropicais, por exemplo, Pinus caribeae hondurensis, chamado CBH. Esse pinus pode ser plantado nas condições nossas de cerrado e em condições tropicais, né? Mas o que mais se deseja numa espécie florestal ou no componente florestal dos diversos sistemas agroflorestais é que estas árvores vão buscar nutrientes em profundidade e vão trazer esses nutrientes para a superfície e aumentar a matéria orgânica nessa área que intervém no meio. Às vezes, num sistema agro-silvopastoril ou num silvopastoril, né, você vê as pessoas afirmarem assim: não, o que interessa é a sombra para o gado ou para os outros animais, as cabras, por exemplo. Olha, isso é muito pouco. E os sistemas agroflorestais foram concebidos para ir além desse fator. E o fator que se deseja aí
é que seja produtor de sementes, produtores de fruto. Vou dar uma ideia para vocês, por exemplo. Nós temos sistemas agroflorestais com tamarindo. Tamarindo, ele, se for conduzido à copa, ele produz uma madeira de excelente qualidade, uma madeira muito densa, mais de 600 quilos por metro cúbico, 0,60 gramas por centímetro cúbico. Ele produz o fruto que o gado gosta de comer muito, tem a vantagem de ser uma leguminosa, né? E ele deve ser plantado em fileiras que estão pelo menos 4 a 5 metros de distância entre as árvores. Nós estudamos isso aqui para a região de Uberlândia e ele deve ter pelo menos 4 metros. É uma espécie fácil de você produzir mudas, né? Mas ele também tem a sua desvantagem. As sementes de tamarindo são excessivamente atacadas por uma broca das sementes. Então, se você produzir isso com algumas culturas agrícolas, você estará facilitando o aumento da população de brocas na área. Mas nós temos outras espécies, né, como araribá, que é usado para fazer caixas, jequitibá rosa, que dá uma madeira excelente para serraria com 8 anos, né? E já vou dizendo o seguinte, uma coisa muito importante nesta hora é pensar nos possíveis desbastes. Você vai plantar, por exemplo, uma fila simples com um pequeno espaçamento entre as árvores na mesma linha e depois você vai tirar algumas árvores e aumentar esse espaçamento, mantendo o sombreamento devido, né? E nesta hora, por exemplo, quando nós pensamos num agroflorestal com café, né, sendo a espécie agrícola café, as pessoas gostam muito de plantar grevilha. Grevilha é uma excelente espécie para se queimar, produzir lenha, mas ela tem uma pequena desvantagem, é que as cigarras gostam muito de ficar sugando a seiva da grevilha. Então a grevilha cresce bem, cresce rápido, ela pode ser usada para circundar o cafezal em vez de ser no meio do café, mas ela tem essa desvantagem. Como também os ipês, ipê amarelo, conforme eu mostrei no outro vídeo aí, a madeira de ipê tem grande valia, mas ele é facilmente atacado por um fungo, né, pinta preta ou oídio. Então isso vai ter cuidado. Tudo isto tem que ser levado em consideração na hora de fazer o planejamento do sistema agroflorestal. Nós vamos passar aí uma apostila, nem apostila, uma parte escrita e discutir, por exemplo, a questão do tamanho das copas, como que ocorre a formação da copa, qual o hábito de crescimento. Ok? Vamos continuar no outro vídeo.